Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu desconfio até de mim mesma. Eu, na verdade, não sei se eu sou honesta comigo mesma. Então, quando eu ouço as coisas que a mídia coloca, eu sempre acho que é mentira. A primeira coisa que eu faço é pensar se aquilo é verdade. E tentar comparar com outras informações que eu já conheço para ver se o que eu estou ouvindo da mídia é realmente real ou é só uma historinha. E quando eu ouço que existe um grande déficit da previdência social, eu realmente não consigo acreditar. Eu me pergunto como é que fazem esse cálculo. Eu tenho um pouquinho de intimidade com a previdência porque eu trabalhei quase 2 anos no INSS. Eu não tive a oportunidade de fazer a parte da concessão de benefícios, né, que é dar o benefício para as pessoas. O que eu fazia era justificação administrativa, que é uma partezinha da concessão para comprovar alguma coisa que for necessário, mas o que eu pude perceber é que dentro de uma agência do INSS, o trabalho é muito duro, tem muita coisa para fazer. E são pouquíssimos recursos que nós temos ali para trabalhar. Falta recurso humano, falta recurso de equipamento, de programas, falta tudo. E o pessoal que trabalha realmente se esforça muito. Ali, quem está numa agência do INSS são realmente servidores que estão ali para trabalhar, para tentar fazer o melhor para quem está buscando o seu benefício. Mas voltando à questão do déficit, do rombo, por que eu não acredito? Primeiro porque quando eu estudei para o concurso do INSS, eu estudei as fontes de recurso. E o INSS tem diversas fontes. E o nosso legislador foi muito bem abençoado quando ele pensou assim, porque seria ilógico a gente criar um seguro, como é, porque na verdade o INSS, quando ele paga as suas aposentadorias, as pensões, os benefícios, é um seguro que a gente contribui, paga para esse seguro para receber quando necessita. Então seria muita falta de responsabilidade tentar fazer um seguro apenas baseado no pagamento das pessoas que estão trabalhando. Existem diversas formas de arrecadação. Além da contribuição do trabalhador em si, aquele da carteira assinada, existe imposto sobre o faturamento e o lucro das empresas, os impostos de importação, concurso de prognósticos, que são nada mais nada menos que as loterias e os prêmios que a Caixa dá, 40% dos leilões que a Receita Federal faz dos bens arrecadados também vai para a Seguridade Social. O pessoal também comenta que rural não contribui, que o rural não paga. Na verdade, paga sim, porque quem compra a produção do rural, quando emite a nota, naquela nota sai o imposto para a Seguridade Social. A diversidade das fontes de recursos são muitas. Por quê? Porque se sabe que é impossível que a gente consiga pagar todo mundo só com a renda do trabalhador, aquele que está trabalhando. Até porque se tem essa previsão no mundo inteiro que natalidade está menor. Então, obviamente, vão nascer menos pessoas e vão ter menos pessoas no mercado de trabalho daqui a um tempo do que temos hoje. Uma reportagem que saiu na BBC do Brasil disse que de 2005 a 2016, segundo o cálculo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Seguridade Social apresentou um saldo positivo de 50 bilhões por ano entre 2005 e 2016. Ninguém fala desse valor que sobrou nesses anos, porque não é conveniente falar. No momento em que se apresenta um déficit da Seguridade Social, o ideal é que se coloque apenas os aposentados e os benefícios do INSS. Na verdade, o que o governo faz? Ele junta as aposentadorias e pensões de servidores federais, ele junta as aposentadorias dos militares, e aí nesse bolo todo, ele coloca que há um déficit. Claro que há, porque você coloca só a arrecadação dos trabalhadores com todos esses benefícios, é claro que vai ter um rombo muito grande. É claro que o número vai ficar exorbitantemente negativo, mas a conta não é essa. Cada regime tem que ter a sua contribuição. Lá nos militares, eles contribuíram por lá. É o regime deles que tem que pagar. Os funcionários públicos têm o seu regime, são eles que têm que pagar. Nós estamos falando de previdência social. E a previdência social é essa, dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada e que recebem a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício. E aí não é um rombo tão grande como se fala. Nós estamos hoje com ainda a crescente
população jovem para o trabalho. Até 2022 ainda vai ter mais pessoas na idade ativa de trabalho do que a população inativa. E a partir dali, então a partir de alguns anos, daqui a alguns anos, é que vai começar a mudar essa situação. Então ainda nós estamos arrecadando mais, porque tem mais gente trabalhando do que gente aposentada. Realmente, daqui a alguns anos isso vai mudar, mas não é agora. É uma questão de que temos que se organizar para mudar. E na realidade o governo já está se organizando. Existem algumas mudanças que desde a Constituição de 88 para cá começaram a ser feitas, que não modificaram a Constituição, mas que modificaram algumas regras de como conceder alguns benefícios, que melhoraram muito a Previdência Social. Porque se nós pensarmos friamente, com certeza vocês devem conhecer alguém que se aposentou com 40 e poucos anos, lá na década de 80, 90, tinha muita boa saúde, continuou trabalhando e ficou 20, 25 anos recebendo, 30 e está até hoje muito bem e trabalhando. Ou então alguém que está com benefício, um auxílio doença, porque ficou doente no trabalho e continuou recebendo auxílio doença, melhorou a sua saúde, não avisou o INSS, continuou recebendo o auxílio doença e continuou trabalhando. Então, lá no início, quando a Seguridade foi formada, realmente as pessoas abusaram. As pessoas se aposentavam muito cedo e com valores muito altos. E se continuasse assim, a coisa ia ficar bem difícil. Mas muitas medidas já foram tomadas para que isso não acontecesse mais. A primeira, o fator previdenciário. Quando foi colocado, muita gente chiou, muita gente ficou brava. É ruim, claro que é ruim, mas é necessário. Quem se aposenta muito cedo vai ter muito mais benefícios a receber do que quem se aposenta mais tarde. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que só devem se aposentar quando realmente não tiverem mais força de trabalho. E não se aposentar simplesmente porque eu cumpri meus anos, vou pegar minha aposentadoria como uma renda extra e vou continuar trabalhando. A aposentadoria é para realmente quando a gente não tem mais força de trabalho. E o fator previdenciário veio para poder frear um pouquinho isso, das pessoas se aposentarem tão cedo com salários tão altos. E outras regras foram mudando, mais recentemente, a pensão por morte, que antigamente se recebia a pensão por morte quando o marido, a esposa falecia, 100% do valor para a esposa, enfim, para o viúvo, para a viúva ficava. E hoje é só 50%. Outra questão que também mudou nos últimos anos, acho que nos últimos 2 anos foi feito um arrastão, vamos dizer assim, um arrastão para revisar benefícios. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, o BPC-LOAS, esses que são porque a pessoa está doente. Segundo a lei, eles teriam que ser revisados a cada 2 anos. Ou seja, a pessoa tem lá um auxílio doença, a cada 2 anos ela deve ser chamada no INSS de novo, revisada ver se realmente ela continua doente e aí se vê se o benefício continua ou não. Mas o INSS ele tem tanto trabalho e tanto serviço e poucas pessoas para trabalhar que às vezes não é possível fazer isso. Na verdade, na maioria das vezes não é feito isso. O que acontecia é o quê? Quando havia algum tipo de denúncia, ia se investigar e o benefício era cortado. E o ano passado, 2016, 2017, foi feito um arrastão para revisar todos esses benefícios. E milhares de benefícios foram cortados de pessoas que não precisavam mais receber, que estavam recebendo sem a necessidade, já tinham melhorado a sua saúde, mas que, claro, não foram até o INSS dizer, olha, eu estou bem, não preciso mais. Porque é bom receber um salário a mais e continuar trabalhando. A Previdência Social como um todo, apesar de ter sido super mal administrada, assim como o Brasil todo é, já tomou diversas providências para evitar que existisse realmente um rombo tão grande assim. E aí eu penso, por que o governo está tão preocupado em fazer uma reforma, em modificar, em trocar tantas regras, em agredir tanto povo assim, colocar toda a culpa como se o trabalhador fosse o culpado, quando ele não é? Eu só posso pensar que esse terrorismo todo que o governo faz só tem um motivo. Não está mais sobrando tanto dinheiro para dividir entre eles. Não está mais sobrando tanta grana para propina ou para pagar aos políticos. Porque se a gente fizer um cálculo de tantos bilhões que foram desviados,
Se foi desviado, é porque tinha muito dinheiro para ser desviado. O Brasil é um país muito rico e tem muitos recursos. O que falta é administrar esses recursos. De tudo isso que eu falei, o que vocês acham? Será que eu tô certa nisso que eu tô pensando? Será que o meu raciocínio tá correto? Ou será que eu sou meia louca e tô pensando um monte de besteira? Comenta, me diz o que você acha. É bom trocar de ideia. Eu gosto de ouvir o que as pessoas pensam. Eu gosto de poder trocar ideias. Eu não gosto só de conversar com pessoas que concordam comigo. Então, se você acha que eu falei um monte de besteira, me fala, comenta aí. Vai ser legal a gente poder trocar informação. Se você gostou, também diz aí se eu tô indo pro lado certo, como é que tá indo, que é bem interessante. Tá legal? Me ajuda aí a gente poder pensar junto e entender tudo isso que está acontecendo no mundo. Ela não gosta de aparecer. Ela é tímida, não gosta de aparecer.